Pois bem, vamos começar o estudo da lição número 3 do quarto trimestre de 2025, o corpo e as consequências do pecado. Na página 2, nós temos o nosso texto áureo, ele está em Gênesis 3,19, que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Bom, na página 3, começa a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, e Eclesiastes 12, versículo 1 a 7. Eu vou destacar alguns versículos, porque, como eu disse, estou com a voz um pouco ruim. Eu destaquei o versículo 19 desse texto para você comentar com os seus alunos. O versículo 19, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Bom, eu comento sobre a palavra terra neste versículo, lembrando que em verde significa um comentário que eu inseri para ajudar vocês. Olha, o termo terra neste versículo deriva do termo hebraico Adamá. Olha que interessante, né? Então, Adamá, como você já pode perceber que o termo Adão, ele tem a mesma origem de terra. Tá bom? Por isso eu comento abaixo, né? O termo homem, como aparece em Gênesis 3:20, deriva do termo hebraico Adão, que por sua vez deriva do termo hebraico Adamá. Eles têm uma origem em comum, né? Sendo que homem, como você vê no versículo 20, você vai encontrar algumas bíblias que traduzem por Adão e outros que traduzam por homem, porque o termo Adão é também o termo que a nossa Bíblia traduz por homem. Então eu coloquei dois exemplos aí para vocês. A versão corrigida, em Gênesis 3:20, ela diz: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Se você pegar a versão King James, ela diz: e o homem chamou a mulher Eva. Então, a mesma palavra que se traduz por homem ou humanidade, ela se traduz também por Adão. E aquilo que eu sempre falo para vocês, o tradutor, ele é o intérprete. Ele tem que olhar pelo contexto e ver como ele vai traduzir o exemplo dessa palavra, Adão. O tradutor da King James, ele entendeu que em Gênesis 3:20 era melhor traduzir por homem. O tradutor da versão corrigida achou que era melhor traduzir por Adão. Tá bom? Na página 6, tem o texto de Eclesiastes, capítulo 12. Eu vou deixar para vocês lerem. No final da página 6, o versículo 5, ele diz: como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, a florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite. Bom, ele fala de uma série de coisas. Vocês sabem que o livro de Eclesiastes, ele é meio ou filosófico. Ele é religioso, mas é filosófico. Salomão era um filósofo também, né? Então, ele descreve uma série de coisas que vão, assim, demonstrando uma dificuldade, como o fim da vida do homem, para chegar na parte final do versículo, né, que ele diz: porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. E mais uma vez, para poder mostrar a vocês, né, botei abaixo, em verde, porque o homem, o que está no original hebraico? Tá? Adão.
porque Adão se vai à sua eterna casa. E é claro, como eu disse para vocês, o tradutor, ele é um intérprete. Então, ele olhou para esse versículo aqui, não faz sentido traduzir Adão. É claro que aqui está falando do homem no geral, humanidade, ser humano. Tá ok? Pois bem, coloquei também o versículo 7, que é um versículo que ele gera algumas controvérsias, e eu sugiro até que você faça aquele momento de participação dos seus alunos. Você pode colocar, ler esse versículo e pedir a eles para participarem, né? Como eles interpretam esse versículo, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E aqui você pode fazer um momento de participação com os alunos, dizendo o seguinte: o que significa o espírito voltar a Deus? E se os alunos certamente já ouviram alguém ensinando, já leu alguma obra, vocês verão que existe uma divergência na interpretação desse versículo. Alguns acham que o espírito volta a Deus significa que ele volta para fazer parte de Deus, tá bom? Ou seja, seria como se nós tivéssemos uma parte de Deus dentro de nós. Tá bom? Deus nos deu uma parte da sua vida, né? O nosso espírito seria uma parte de Deus. E uma outra corrente, que é a que a igreja normalmente prega, a que eu prego, que o espírito volta a Deus para ser julgado. O espírito e a alma voltam a Deus para serem julgados. Então você pode colocar para os alunos, para eles participarem, o que eles já ouviram, e você colocar o seu ponto de vista no final, né, que, seguindo o meu ponto de vista, que normalmente a igreja prega, é que o espírito volta a Deus para ser julgado. Tá ok? Bom, na página 8, a introdução da nossa lição diz: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Bom, por que eu marquei em azul aí, primeira transgressão? É pelo seguinte, existe a possibilidade da primeira transgressão de Eva não ter sido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para ela chegar naquele ponto ali, alguns erros ela foi cometendo antes, tá bom? Alguns erros ela foi cometendo antes. Então eu coloquei abaixo um comentário com vocês, também para analisar. Lembrando o seguinte, algo que eu sempre falo: nós não temos uma resposta para essa questão que eu vou colocar para vocês, tá bom? Sobre quem foi o responsável pela resposta desastrosa que Eva deu à serpente. Se o culpado foi Adão ou se foi Eva. Nós não temos resposta para isso. Tá bom? Bom, vamos lá. Abaixo, então, eu coloquei uma pergunta. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi a primeira transgressão? Foi o primeiro erro? Foi o primeiro pecado? Aí eu coloco abaixo algumas possibilidades. A primeira transgressão pode ter sido Adão não ter ensinado a Eva corretamente a ordem de Deus, já que ela não havia sido criada. Nós veremos, vamos ler mais abaixo, que no momento que Deus dá a ordem para Adão não comer da árvore da ciência do bem e do mal, Eva ainda não tinha sido criada. Então era responsabilidade de Adão ensinar a Eva, tá bom? Então eu coloco a possibilidade, né? A primeira possibilidade é ele não ter ensinado a Eva corretamente a ordem de Deus, já que ela não havia sido criada. A segunda possibilidade é Adão ter ensinado corretamente, mas Eva não ter se interessado pelo ensino. Esse aqui nós não temos como responder para vocês, tá bom? Esse aqui é como dizer, Deuteronômio 29, 29. Porque a Bíblia
Não responde. Então, vamos fazer como o apóstolo Paulo disse, né? Eu às vezes brinco com meus alunos, né? Aprenda com o apóstolo Paulo, com o Apolo e com o pastor Levi a não ir além do que está escrito. Porque eu comento com vocês em aulas de pessoas na história que foram muito além do que está escrito, como Orígenes de Alexandria, que tentou explicar como foi a união entre a humanidade e a divindade em Jesus. É claro que você vai além do que está escrito, porque a Bíblia não escreveu nada sobre isso, tá bom? Então, nós não temos resposta sobre se seria o erro de Adão ou de Eva. Bom, a terceira possibilidade, né, Eva ter considerado a árvore do conhecimento do bem e do mal como a mais importante do jardim, pois disse que ela estava no centro do jardim. Tá bom? Bom, eu coloquei aí o texto de Gênesis 2, versículo 9, que diz o seguinte: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim. Bom, então qual era a árvore que estava no meio do jardim? Claramente a árvore da vida. Meio do jardim significa importância, tá bom? E é claro que essa árvore ela vai simbolizar Jesus Cristo. Então, ela está no meio do jardim, está no centro do jardim, assim como Jesus está no centro da história. Então, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal, que não é dito onde ela estava em qualquer lugar. Mas no centro do jardim estava a árvore da vida, porque ela é a mais importante. O versículo 16, e ordenou Yahvé Elohim ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, essa foi a ordem. Quando Eva respondeu à serpente, ela respondeu tudo errado. Bom, então, por exemplo, eu não coloquei aí, mas Gênesis capítulo 3, se você puder abrir, Gênesis capítulo 3, vou ler no versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, olha, a resposta dela com certeza está errada. Ela está fazendo referência à árvore da ciência do bem e do mal e está dizendo que ela está no meio do jardim. O correto seria Eva dizer, né, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe até a possibilidade dela estar se dirigindo à árvore da vida, dizendo que não poderia comer dela, mas eu acho pouco provável. Ela certamente tem em mente que a árvore da vida estava no meio do jardim, o que levou ela a esse erro. Então, por isso é que eu coloquei esse questionamento. Qual foi a primeira transgressão? Então eu digo que antes dela comer da árvore da ciência do bem e do mal, ela já tinha cometido uma transgressão, aqui com certeza. Por quê? Porque ela mudou a palavra de Deus. Eu não sei se a culpa foi de Adão ou se a culpa foi dela. Isso não é importante para a questão do pecado. Então, eu não sei se a culpa é de Adão ou de Eva, isso não é importante. A questão é que ela não conhecia a palavra de Deus. Tá bom? Então, ela disse, do fruto da árvore do jardim, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, não comereis dele, e ela comete uma segunda transgressão, olha, nem tocareis nele. Deus não falou nada sobre não tocar. E comete uma terceira transgressão, para que não morrais. Quando Deus havia dito, né, porque no dia que dela comer, morrereis. Ou seja, aqui ela já cometeu 3 transgressões. Então, só para ilustrar para os seus alunos, né, você pode colocar essa questão. Vamos dizer, o ato de comer a árvore foi a consumação do pecado, ou o ato final do pecado, e até para a humanidade aprender.
certamente quando Satanás fez essa pergunta, apesar da Bíblia não estar falando, mas vamos colocar aqui uma possibilidade, né? Satanás estava acompanhando a situação, a serpente estava acompanhando a situação. E Satanás certamente sabia que Eva não estava familiarizada com a palavra de Deus. Então, foi exatamente nesse ponto que ele atacou. E lembre-se da pergunta dele: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, era uma pergunta para confundir Eva. Ok? Bom, então Eva cometeu essas 3 transgressões, dizendo que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim, dizendo que não podia tocar nela e dizendo só que eles não morreriam, quando ela deveria ter dito no dia. Tá bom? Isso é importante. A palavra de Deus, irmãos, nós vamos aprendendo por toda a Bíblia, né? Como Deus, num determinado momento, fala para dar uma ordem a Moisés para ele tocar na rocha, mas depois ele dá uma ordem para Moisés apenas falar com a rocha, e Moisés fala, toca, ainda toca com força, né? E uma mudança na palavra de Deus é uma mudança na simbologia que Deus quer estabelecer, porque Deus, claro, no seu plano, estava ali, estabeleceu uma simbologia que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que era a rocha também, seria ferido apenas uma só vez. E Moisés acabou ferido 2 vezes. Então, olha, dos homens que estiveram na terra, Moisés foi um dos mais especiais, tá bom? Mas mesmo assim ele foi punido por ele não seguir a palavra de Deus como está escrito. É por isso que eu procuro sempre pegar os termos hebraicos para nós assim, falarmos a palavra de Deus como ela é. Dentro da nossa limitação de raciocínio, podemos errar num pontinho, em outro, mas nós trabalharmos ao máximo para não errarmos em nada. Porque aqui Eva cometeu diversos erros, né? Pelo menos 3 erros antes de comer, porque a serpente aproveitou, Satanás aproveitou. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A mulher estava confusa, não conhecia bem a palavra de Deus. Se não conhecia bem a palavra de Deus, certamente não conhecia a Deus. Então, porque se conhecesse, ela responderia: se Deus falou, é porque nós vamos morrer sim, e no dia. Mas a serpente falou: certamente não morrereis. E a serpente agora ainda dá uma explicação, né? Vamos dizer, para perverter de vez. Ela diz: e a razão de Deus ter proibido vocês, qual é? Ele diz, porque Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Observe que a serpente propôs o mesmo que ela queria fazer lá no céu, ser semelhante ao Altíssimo, ser igual ao Altíssimo. Tá bom? Bom, então usei essa ilustração aí no final da página 8, onde ele chama de a primeira transgressão, quando ela, agora no versículo 6, ela come. Tá bom? E aí o que eu estou propondo a vocês é que aquela ali não foi a primeira transgressão de Eva. Pelo menos 3 transgressões ela cometeu. Mesmo que Adão tenha sido culpado e não ter ensinado a ela corretamente, mas ela cometeu a transgressão. Tá bom? Porque, vamos dizer, mesmo se eu falo da nossa responsabilidade pessoal, ninguém vai poder chegar diante de Deus e também dizer: o meu pastor não me explicou direito, então eu sou inocente, eu cometi esses erros, preguei essas heresias, porque a explicação não foi boa, eu sou inocente, eu tenho condições de escapar. Aí eu sempre falo, né? Eu chamo isso de a parábola do herege que se diz inocente. Se você prega heresia, não existe herege inocente. Não vai ter jeito de você lançar culpa sobre qualquer um que tenha te ensinado. Você tem uma responsabilidade pessoal. Eva tinha uma responsabilidade pessoal. Infelizmente falhou. Bom, prosseguindo na página 9, da perfeição à morte. Não? Eu vou deixar esse ponto para vocês lerem, porque, como eu disse, a minha voz está
correndo o risco de eu ficar sem voz, tá bom? Bom, eu vou então para o capítulo 2, a responsabilidade humana, é um ponto para vocês enfatizarem, corpo e livre-arbítrio. Responsabilidade humana e livre-arbítrio é importante vocês frisarem, porque, por exemplo, a teologia que está vigorando e está tentando entrar na Assembleia de Deus, Calvino, ele diz que Adão e Eva pecaram porque Deus ordenou. A garganta está secando. Ele diz que Eva torceu a palavra de Deus, as palavras de Deus, como nós acabamos de ler, porque Deus ordenou que ela fizesse isso. Isso é de uma irracionalidade, é assim que eu tenho que chamar, né? Isso é de uma irracionalidade inacreditável, porque é claro que Deus está cobrando diretamente a Adão, responsabilizando ele pela decisão dele. Então, é claro que é livre-arbítrio. Perdão, irmãos. Bom, então, como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E aqui nós sempre dizemos, enfatiza para os seus alunos, né, que ela conheceu o mal, mas agora não conseguiria evitá-lo. E conheceu o bem, mas não conseguiria praticá-lo. O bem ela já conhecia antes e conseguia praticá-lo. Só que agora ela não vai conseguir praticar o bem, ok? Pois bem, eu coloquei abaixo um comentário para vocês que diz, né? O pecado nasce pelo mesmo motivo que o querubim ungido pecou no céu. Querer ser semelhante ao Altíssimo, querer ser igual a Deus. E coloco Gênesis 3:5, né? A palavra da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E também coloquei 2 Tessalonicenses 2:4, que o apóstolo Paulo, falando do anticristo, a mesma coisa, ele vai querer ser igual a Deus, semelhante a Deus, assentar-se no trono de Deus. Diz lá, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá bom? Bom, na página 13, eu destaquei aí 2 versículos para vocês lerem. Eu vou passar esse versículo, tá ok? Vou pedir que você vá até a página 15. Onde eu destaquei aí também o Salmo 90. Que ele diz o seguinte: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Bom, eu comentei com vocês aquele versículo em que, em Eclesiastes, Salomão usa um termo filosófico, né, bonito, que nós vamos para a nossa casa eterna. E aqui, Moisés, no Salmo 90, ele usa uma expressão parecida, dizer que nós voamos, dizer que o nosso tempo passa rapidamente. Né? E conforme você vai envelhecendo, você vai percebendo isso. Eu estou com 62 anos, às vezes eu encontro com alunos de 30 anos atrás, né? Então nós vemos como o tempo vai passando, né? Pois bem, na página 16, ele cita alguns versículos, tá bom? Ele propõe alguns versículos. E Filipenses capítulo 3, versículo 20, eu deixei em azul aí com vocês. Ele diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Bom, importante, o apóstolo Paulo aqui diz que o nosso corpo abatido. Então eu comento abaixo. O termo abatido neste versículo é tradução do termo grego tapeinossis. Segundo o dicionário Strong, este termo pode ser também traduzido como uma situação lamentável e insignificante. É o significado da palavra, né? Então, pois bem, ele diz também no versículo 20, no versículo 20, ele diz, de onde esperamos o nosso Salvador. Então eu comento abaixo. O termo esperamos, neste versículo, é tradução do termo grego apekideshomai. Segundo o dicionário Strong, esse termo significa esperar assídua e pacientemente por. Esse é o significado. Algo que você espera de forma assídua e paciente. Tá bom? Um significado interessante, né? Que assíduo fala algo que você está esperando a todo momento. Você não esquece e daqui a pouco, rapaz, Jesus está voltando. Você não... Tá bom? Não acontece. Pois bem, prosseguindo agora, na página 17 eu comento. Paulo compara a nossa situação com a situação dos ímpios. Então eu pego o versículo 19, o versículo anterior a esse versículo 20 e 21, que ele fala que nós esperamos esse momento glorioso, né? Em que ele diz sobre os ímpios, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Essa é uma verdade sobre os ímpios. Os ímpios vivem sem esperança. Hoje tem aquelas pessoas que elas, por se dizerem ateus ou agnósticos, elas dizem, eu certa vez ouvi de um homem que se dizia ateu, ele dizendo que quando ele morrer, ele não quer o céu, ele não quer a eternidade. Ele quer desaparecer como uma estrela desaparece, como uma árvore desaparece. Eu falei, né? É inacreditável a contradição que você acabou de se envolver. Porque você, como cientista, você sabe que uma estrela não desaparece. Os astrônomos dizem que uma estrela, ela explode, ela não desaparece, ela vai se transformando, tá bom? Tanto que os astrônomos dizem que a Terra, a Lua, tudo surgiu a partir de explosão do Sol, de estrelas. Tá bom? E uma árvore também, a ciência diz que ela não desaparece. Tanto a estrela quanto a árvore, elas sofrem mudanças. Então, olha, você diz que quer desaparecer como uma estrela e como uma árvore, como eles não desaparecem, na verdade o teu argumento vai contra você, dizendo o seguinte, que você também sofrerá uma mudança dessa vida física para a vida espiritual. Pois bem, e ainda na página 17, a conclusão que diz: apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável.